Isso aqui tem gosto de comida de favela, chama o chefe. A frase saiu alta, sem filtro, sem vergonha. Algumas pessoas nas mesas ao lado pararam de conversar. Outras fingiram que não ouviram, mas ouviram. O garçom ficou imóvel por um segundo, sem saber se tinha escutado direito. Desculpa, senhor. Henrique largou o talher no prato. Você entendeu. Isso aqui não tá bom. E eu quero falar com quem fez. O tom era de quem não estava pedindo. Estava mandando. Amanda abaixou o olhar, o rosto quente. Antes de continuarmos, comente aqui de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história assim. As mãos apertando o guardanapo no colo. Henrique, ela tentou baixo. O quê? Ele respondeu sem nem olhar para ela. Eu tô pagando. A frase veio automática, fria, como se justificasse tudo. Não precisa falar assim, ela insistiu. Ele finalmente olhou. Você que escolheu o lugar, né? A pergunta não era curiosa, era julgamento. Eu achei que você ia gostar, ela respondeu, ainda tentando manter o controle. Henrique deu um riso curto. Gostar? Ele olhou ao redor. Mesa simples, cadeiras de madeira, gente conversando alto, cheiro de comida caseira no ar. Isso aqui não é restaurante, ele disse. Isso aqui é... sei lá. Ele nem terminou, mas todo mundo entendeu. O garçom continuava ali, sem reação. Pode levar. Henrique empurrou o prato levemente. E fala pro chefe que isso aqui não é ponto de carne, isso aqui é erro. Amanda fechou os olhos por um segundo. Aquilo não estava acontecendo do jeito que ela imaginou. Nem perto. O garçom pegou o prato em silêncio. Vou verificar, senhor. Henrique encostou na cadeira. Verifica direito. O homem saiu. E o silêncio na mesa ficou pesado. Você tá exagerando, Amanda disse baixo. Eu tô sendo sincero, ele respondeu. Não precisa humilhar ninguém para isso. Henrique soltou um suspiro impaciente. Amanda, você não entende. Tem padrão para essas coisas. Ela ficou em silêncio. Mas não porque concordava. Era outra coisa. Era decepção. E começava a crescer. Eu achei estranho desde o começo, ele continuou. Lugar escondido, simples demais. Ela levantou o olhar devagar. Simples não é ruim. Depende, ele respondeu. Normalmente é. A frase ficou no ar, pesada. Amanda olhou ao redor, como se estivesse vendo o lugar de outro jeito. Mas não. Ela conhecia aquele ambiente, aquele cheiro, aquela comida e, principalmente, quem estava por trás de tudo aquilo. Mas Henrique não fazia ideia. Ainda não. E talvez, se soubesse, não estaria falando daquele jeito. Ou talvez estivesse. E isso era o que mais assustava. O prato voltou alguns minutos depois. O garçom colocou com cuidado na frente de Henrique. O chefe pediu desculpas e ajustou o ponto da carne. Henrique nem agradeceu. Pegou o garfo, cortou um pedaço, provou, mastigou devagar, fez uma cara neutra. Mas, em vez de encerrar ali, ele apoiou o talher novamente. Continua ruim. Amanda fechou os olhos por um segundo. Henrique... Não, sério. Ele interrompeu agora mais alto. Quem fez isso claramente não sabe o que está fazendo. Algumas pessoas começaram a olhar, de novo. O garçom manteve a postura. O senhor gostaria de pedir outro prato? Henrique riu, sem humor. Eu gostaria de falar com o chefe, direto, sem alternativa. Amanda sentiu o coração acelerar. Não precisa disso, ela disse, mais firme agora. Ele virou para ela. Precisa sim. Eu não vou pagar por isso aqui. Então a gente vai embora, ela sugeriu, tentando conter a situação. Não, ele respondeu seco. Agora eu quero ver quem teve coragem de servir isso. Silêncio. O garçom hesitou por um segundo, mas assentiu. Vou chamar. E saiu. Amanda ficou imóvel.
o olhar perdido no prato, as mãos tremendo levemente. Por que você está assim? Henrique perguntou, percebendo. Ela demorou a responder. Porque isso não era para ser assim. Ele franziu a testa. Assim como? Ela respirou fundo, mas não respondeu. Não ainda. Henrique encostou na cadeira. Relaxa, isso aqui é normal. Lugar assim precisa aprender. Lugar assim. A expressão foi pequena, mas disse tudo. Amanda levantou o olhar. Dessa vez, diferente, mais firme, mais consciente. Aprender o quê? Ela perguntou. Henrique deu de ombros. A fazer direito, a atender direito, a ser profissional. Ela observou ele por alguns segundos, como se estivesse vendo alguém novo. E quem decide o que é direito? Ela perguntou. Henrique sorriu de lado. Quem entende? A resposta veio rápida, segura, convencida. E foi ali que alguma coisa dentro dela mudou de vez. Porque não era mais só sobre o restaurante. Era sobre quem ele era, de verdade, sem filtro, sem esforço para impressionar, sem máscara. O silêncio voltou, mas agora não era desconforto, era conclusão. Passos vieram da cozinha, firmes, calmos. O som chamou a atenção de algumas mesas. O garçom voltou, e atrás dele veio o chefe. Avental simples, postura tranquila, olhar atento. Quando ele apareceu, Amanda sentiu o corpo travar. Ela baixou a cabeça imediatamente, como se quisesse desaparecer. Henrique nem percebeu. Já estava pronto para falar, pronto para atacar. Mas antes que dissesse qualquer coisa, o chefe olhou diretamente para a mesa e sorriu. Um sorriso sincero, calmo. Boa noite. A voz era firme, mas acolhedora. Disseram que teve um problema com o prato. Henrique apoiou os braços na mesa. Problema não, vários. Amanda fechou os olhos, porque agora não tinha mais como voltar atrás. E em poucos segundos, tudo ia se revelar. Isso aqui não é comida de restaurante. Henrique começou sem nem esperar. Isso tem gosto de improviso, de coisa mal feita. O ambiente ficou tenso. O chefe ouviu, sem interromper, sem reagir na hora. Eu pedi carne ao ponto, Henrique continuou, e recebi isso 2 vezes errado. Sinceramente, não sei como vocês mantêm esse lugar aberto. Amanda apertou os olhos. Cada palavra, pior que a outra. O chefe respirou fundo, calmo. Entendo que não tenha gostado, respondeu. Mas esse prato é um dos mais pedidos da casa. Henrique soltou um riso debochado. Sério? Ele olhou ao redor. Então, o problema é mais grave do que eu pensei. Algumas pessoas trocaram olhares. O desconforto já era geral. Isso aqui tem gosto de comida de favela, Henrique disse novamente mais alto. Isso não é gastronomia. Silêncio. Dessa vez, mais pesado, mais incômodo. Amanda abaixou ainda mais a cabeça. O chefe não mudou a expressão, mas os olhos ficaram diferentes. Eu tenho muito orgulho da comida que sirvo aqui, ele respondeu firme. É comida caseira, com história, com raiz. Henrique cruzou os braços. Pois é, dá para perceber a raiz. O tom de desprezo era claro. O chefe ignorou. E curiosamente, ele continuou. Esse é o prato preferido de muita gente que vem aqui há anos. Ele fez uma pausa, olhou para Amanda. Inclusive, da Amanda, o mundo pareceu parar. Henrique congelou. Como é que é? Ele virou lentamente o rosto para ela. Ele falou seu nome. Amanda não respondeu. Não tinha mais como esconder. O chefe deu um pequeno sorriso. Não de ironia, mas de reconhecimento. Faz tempo que você não aparece por aqui, filha. A palavra caiu como um peso. Filha. Henrique arregalou os olhos. Espera. O quê? Amanda levantou o olhar, os olhos marejados. Eu ia te apresentar.
ela disse, com a voz baixa. Hoje, silêncio absoluto. Eu trouxe você aqui para conhecer ele. Henrique olhou do chefe para Amanda e depois de volta, tentando entender. Você está dizendo que ele é meu pai. A confirmação veio direta, sem rodeio, sem saída. O ar ficou pesado. O constrangimento tomou conta. O mesmo homem que ele acabou de humilhar era o pai da mulher que ele estava tentando impressionar. O chefe manteve a postura, sem levantar a voz, sem atacar. Eu achei que seria um jantar especial, Amanda continuou. Mas foi uma péssima ideia. Henrique não conseguiu responder. Pela primeira vez, sem palavras. O restaurante inteiro parecia assistir, mas ninguém dizia nada, porque não precisava. A situação falava por si só, e ali tudo tinha mudado, mas ainda não tinha acabado, porque agora não era mais só sobre a comida, era sobre caráter, e o que o chefe faria a seguir ia deixar isso ainda mais claro. O silêncio ficou pesado, denso, quase sufocante. Henrique passou a mão no rosto, tentando organizar alguma reação, alguma saída. Eu não sabia, ele disse finalmente, mas a frase soou fraca, vazia. O chefe assentiu devagar. Eu percebi, sem ironia, sem agressividade, só constatação. Amanda olhava para os dois, mas já não havia expectativa no olhar, só cansaço. Eu trouxe você aqui porque isso faz parte de quem eu sou, ela disse. Esse lugar, essa comida, ele. Henrique tentou se recompor. Amanda, você sabe que eu não quis. Quis, sim, ela interrompeu. Calma, mas firme. Você falou exatamente o que pensa. Silêncio. Ele não respondeu, porque não tinha como negar. E tá tudo bem, ela continuou. Eu só precisava ver. A frase foi simples, mas definitiva. Henrique deu um passo leve para trás na cadeira. Ver o quê? Ela sustentou o olhar. Com quem eu estava me envolvendo. O golpe veio sem grito, sem drama, mas foi direto. O chefe observava em silêncio, sem interferir. Eu achei que você era diferente, Amanda disse, mas você só escondeu isso melhor nos outros dias. Henrique abriu a boca, mas nenhuma justificativa parecia suficiente. Eu posso explicar, ele tentou. Amanda balançou a cabeça. Não precisa, ela respirou fundo. Eu cresci vendo meu pai acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, cuidar disso aqui com orgulho. Olhou ao redor. E você chega e reduz tudo isso a comida de favela. O silêncio voltou, mas agora com peso de decisão. Isso não é sobre gosto, ela completou. É sobre respeito. Henrique abaixou o olhar. Pela primeira vez, realmente sem defesa. O chefe deu um passo à frente, mas não para confrontar. Aqui a gente serve comida simples, ele disse, mas nunca faltou dignidade. A frase foi calma, mas firme, e ficou no ar. Henrique assentiu levemente, sem coragem de encarar. Eu errei, ele disse baixo, mas já era tarde. Amanda pegou a bolsa. Eu vou embora. Henrique levantou na hora. Amanda, espera. Ela parou, mas não voltou. Você não me desrespeitou hoje, ela disse, sem olhar para trás. Você mostrou quem você é. Cada palavra, um ponto final. E eu não quero isso para minha vida. Silêncio. Ela deu mais um passo, mas antes de sair, olhou para o pai. Um olhar rápido, mas cheio de significado, orgulho, respeito e escolha. O chefe apenas assentiu, sem precisar dizer nada. Henrique ficou parado, sozinho, no meio do restaurante, sem plateia agora, sem argumento, sem controle e, pela primeira vez, sem alguém para impressionar. Mas a pior parte ainda não era essa. Era o que vinha depois, o vazio de perceber que ele mesmo destruiu aquilo. Henrique ficou parado por alguns segundos, sem reação. O restaurante voltou ao normal aos poucos. Conversas retomadas, talheres batendo. Mas para ele,
Tudo parecia distante. Ele olhou para o prato, intocado, depois para a cadeira vazia. Amanda já tinha ido, sem olhar para trás, sem hesitar. O chefe continuava ali, em silêncio, sem pressa. Eu realmente não sabia, Henrique disse, tentando se recompor. O chefe assentiu. Eu acredito. Henrique levantou os olhos, esperando talvez um ataque, uma cobrança, mas não veio. Mas saber ou não, não muda o que foi dito. O chefe completou. Simples, direto, sem levantar o tom. Henrique engoliu seco. Eu passei do limite. Passou, o chefe confirmou. Silêncio. Mas não era hostil. Era definitivo. Henrique passou a mão no cabelo. Eu tô acostumado com outro tipo de lugar. E isso te dá o direito de desrespeitar? O chefe perguntou. Sem agressividade. Só uma pergunta. E foi o suficiente. Henrique não respondeu. Porque não tinha resposta. O chefe respirou fundo. Muita gente entra aqui achando que simplicidade é falta de valor. Olhou ao redor. Mas a maioria volta quando entende. Henrique abaixou o olhar. Eu acho que não volto. A frase saiu amarga. Talvez não, o chefe respondeu. Mas espero que leve alguma coisa daqui. Silêncio. Henrique assentiu, devagar. Pagou a conta, sem discutir, sem reclamar, sem olhar o valor. Pela primeira vez, aquilo não importava. Quando saiu do restaurante, a rua parecia diferente, mais silenciosa, mais real. Ele entrou no carro, mas não ligou. Ficou ali, parado, pensando. E talvez pela primeira vez em muito tempo, não sobre dinheiro, não sobre status, mas sobre quem ele estava sendo. Enquanto isso, do outro lado da rua, Amanda caminhava, respiração pesada, mas com o olhar firme. Ela não estava triste, estava certa, porque no fim, aquele jantar não deu errado. Deu certo. Mostrou exatamente o que precisava mostrar. E evitou algo pior lá na frente. Porque às vezes, a pior coisa não é perder alguém. É ficar com a pessoa errada por não enxergar a tempo. E você? Até que ponto dá para separar gosto de respeito? Comenta aqui embaixo. E lembra, não é o lugar que define o valor de alguém. É a forma como a pessoa trata os outros, quando acha que ninguém importante está olhando. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo.